de botar de volta. Botei. Mas bem, outra análise que você poderia fazer, que o próximo passo seria fazer uma análise junto com a suspensão, por exemplo. Então, precisaria da geometria da suspensão, né? Colocar onde é que vai ficar a roda e onde que vai ficar presa os ases no chassi e tudo mais. Idealmente, num cenário magnífico, você teria também as informações de rigidez do pneu, mas é um segredo de fábrica. Então, tem que pagar tipo $200, eu acho, para a gente ter acesso a isso. É um pouco, acho que tá 500 dólares, cara. E, é, e aí, com essas informações, a gente pode fazer tanto análise modal quanto análise de, é, de resistência no geral. Todas as análises a gente pode fazer em um cenário mais realista, que vai ser mais é, equivalente com o que vai acontecer com o carro de verdade. Também, tam, também pode fazer análises de frenagem do carro, pode colocar a pedal box sendo freado e ver como que vai ser essas tensões no carro, no chassi. Sim. Entendi. Bom, é bem possível que a gente faça assim. Eu acho que uma outra que seria também, uma outra que também seria algo possível de fazer é a análise de uma batida do carro, né? Ah, essa a gente costuma fazer. Impact, né? Mas não, essa análise de impacto não, tipo, eu não sei se a gente faz ela certa de certa forma, Com porque certeza é errar. querendo ou não, tipo, você considera plasticidade nos elementos, no material? É, não sei. Não sei. Quem fez essa última foi o Alisson, né? Porque, Mas, é, é, ou foi você? então, porque eu não sei. Eu acho que a de impacto, basicamente a gente tinha visto que não dava pra fazer na última vez, no tempo que tinha, sei lá, com as informações que tinha. Porque, tipo, um impacto, quando tem uma batida, você quer transmitir a energia desse impacto, né, em energia plástica, de deformação do material. Então, você precisa colocar a curva de deformação do material, por exemplo. Mas é o Que. que vocês podem fazer. Por exemplo, a gente pode fazer análise de impacto, mas precisaria dessa curva. E para isso, precisaria pegar um corpo de prova do material e fazer um ensaio dele. Ah, mas isso tem um laboratório que faz pra gente. Eles foram super, super solícitos Tem. ano É, passado. exato. É o que vocês podem fazer sem problemas, e dessa vez vocês vão ter uma causa muito nobre também. Além de caracterizar o material, né, determinar o limite de coamento, até para fazer essa análise de resistência, né, tipo, qual que é o limite de coamento desse material? É claro, a gente pode pegar uma com base na internet, né? Ah, mas não é a mesma Mas coisa, né? a gente não compra o material certificado. É, mas porque justamente a gente não compra o material certificado. Não tem garantia nenhuma que esse material seja o que o cara ferro velho tá falando que é, sabe? Pois é. Então é outra coisa que vocês poderiam fazer. Tipo, eu acho que essas são as mais legais, assim, porque e, e que trazem mais recompensa, mais retorno para a equipe. Seria isso, caracterizar o material e medir a vibração do motor do carro. Tá. Seriam validações super relevantes que dá para fazer para a equipe e
eu acho que, além de ajudar a gente como aluno, né, a aprender mais sobre o que está acontecendo, como que quantifica essas vibrações, como que quantifica a plasticidade no material, ela com certeza vai ser bem vista nas apresentações. Com certeza. É, eu vou correr atrás disso aí. O que me preocupa, eu não sei se eu tenho tempo hábil pra, tipo, marcar as coisas, ir lá fazer, porque está sem chassi, né? Sim. Mas eu vou Não, correr atrás. realmente, com certeza, eu imagino que você não tenha, mas é aí que vem o papel do coordenador da área. Não sei se você é o coordenador, quem que seja, Não, não sou. mas tem que dar uma, passar as tarefas aí para cada um, porque aí fica tudo mais leve, tipo, contanto que todo mundo visualize que dá para fazer essas coisas, assim, e entender o que precisa, o diretor de mecânica, o coordenador de estrutura divide as tarefas entre si aí para ver se dá para ir, né? Porque realmente só você sozinho fazer isso acho que é muito trabalhoso. Pô. Tem que pensar que dia que dá para fazer, tem que ver como que pode levar o motor, porque vai depender de quem estiver testando o motor também, se vai dar para ligar o motor. É, tem que ver isso. Mas eu gostei muito. Eu vou fazer. Se eu não fizer para esse chassi, eu faço pro próximo. Tem. Mas beleza, vamos continuar É, aqui a análise então. Depois da restrição, eu posso até vir aqui direto e criar o load step para a gente ver o que vai precisar. Que aí eu venho aqui na parte de model, create, aí load step, aí aqui eu vou colocar a análise normal modes, que é a análise modal. E basicamente ela vai precisar do SPC, a gente vai colocar, e esse método que é extract, que eu posso vir aqui e dar um create direto, que é justamente esse EIGRL. Aí a gente vai querer os, o- os autovalores realmente, e ele dá algumas opções para a gente analisar. A gente pode analisar uma faixa de frequências, então posso colocar, por exemplo, de 0 a 2000 Hz, por exemplo, ou eu posso pegar os 20 primeiros modos de vibração, por exemplo. Que aí ele vai varrer de 0 até infinito e até pegar os 20 primeiros. Que aí eu vou deixar desse jeito por enquanto. legal. Beleza. Agora, essa, vou dar um nome aqui. Essa análise, ela está basicamente feita. Já tem aqui qual que é já dá para rodar ela desse jeito. A única questão é o quê? Que seria bom, que a gente poderia ter considerado na nossa análise. É que aqui a gente só está considerando o chassi mesmo. Então, por exemplo, a gente não está considerando o peso do pack, não está considerando o peso do motor, não está considerando o peso de nenhum outro componente, principalmente o piloto mesmo, por exemplo. E essas são coisas que fazem bastante diferença na análise, né? Porque essas massas vão variar esses modos. Então é uma coisa que também é, é um passo mais próximo da realidade, se você quiser fazer análise modal, é considerar essas massas. Ok, ok. Mas vamos considerar só assim por enquanto. Basicamente, depois que você cria a massa, depois que você bota, depois que você cria a malha, né? Bota as massas, as cargas e tudo mais, a única coisa que você tem que fazer, diferente da análise de rigidez torsional, é criar esse load step, né? Que eu chamei de modal, que com o tipo de análise normal modes, você vai definir essas restrições aqui, que são os mais próximos do que você vai analisar em laboratório, e colocar a configuração da análise modal mesmo. E aí você pode rodar. E a gente torce para não dar nenhum erro.
Se der, a gente vê o que erro que deu. De Vamos primeira. observar o resultado. É, mas Tá vamos bom. ver, às vezes, às vezes tem alguma coisa solta. Eu já estou todo entortado, todo, todo esquisito. Mas eu acho que. hum, não vou falar nada não, vai que É, cara, nunca teve uma requisita. análise que eu pensei, pô, eu acho que essa aqui tá torta. Todas eu sempre achei, pô, acho que agora vai. Beleza. Mas essa aqui eu acho que tem alguma coisa de errado. Porque o primeiro modo tá muito baixo. Tá vendo aqui? O primeiro modo é 0.003 Hz. Vamos ver o que que é. Ah, Tem mas ela tá aqui. mexendinho, ó. Não parece que tá. Acho que não, acho que ele só tá. Acho que parece que tá certo mesmo. É só porque o primeiro modo de vibração é o quê? É que o chassi ele consegue balançar, já que ele não tá muito fixo nos cabos, né? Faz sentido. Aí talvez já sejam mais relacionados com o que a gente está esperando. Esses três primeiros acho que são bem relacionados com o cabo, tá vendo? Mas parece que tá direito a análise mesmo. Acabou que Cara, não que teve isso? nenhum erro mesmo. Parece que tá tudo Difícil preso de, direitinho. de acreditar. Cara, a primeira vez que eu abri o HyperMesh eu fiz pra simular uma chapa. Um negocinho. Cara, deu, sei lá, uma sequência de uns 8 erros, coisinha boba. Sim, eu sei como é, cara. Agora eu já mexi muito com isso para entender muitos erros, mas ainda aparecem. Bem, é isso. Bom, tá legal, Aí cara. a única, basicamente o que a gente tira disso daqui são as frequências, né? Tipo, eu sei que esse modo de vibração aqui ele acontece com 100 Hz. E aí eu posso olhar o que que acontece, né? Que modo de vibração é esse? Esse daqui, tipo, 100 Hz já é algo muito difícil de acontecer, né? E quanto mais alto essas frequências, significa que para agitar isso dessa forma, por exemplo, aqui, para ficar uma coisa absurda, precisa de uma energia absurda, sabe? Então, tipo, nesse caso aqui, a gente não vai estar mais se importando. Não vai Esse acontecer. daqui, esse primeiro que é quase zero aqui, é porque basicamente é que tem um grau de liberdade ainda, né? Que é justamente como não está fixo com 3 pontos, precisa de 3 pontos mais ou menos para fixar alguma coisa no espaço, né? Como não tá, são só esses dois aqui direitinho. Ele ele tem a liberdade de balançar que nem um balanço. Por isso que tem frequência tão baixa. Exato. Quando tem uma frequência bem baixa aqui, é basicamente que tem um grau de liberdade a mais, que não está sendo preso aqui. Que é o esperado, porque quando a gente fixa daquela forma, não tem mesmo. Só que aquela aquela marteladinha lá que dá, ela também, basicamente a gente vai desprezar esse primeiro modo, porque ela não vai ter força direito para movimentar tão assim isso. Ela vai estar mais observando esses outros. Mas é basicamente isso, cara, que dá para tirar da análise. Da análise dessa forma, né? Tá. É, exato. Não, mas isso já me elucida, cara, porque é o que eu te disse. Eu tô aprendendo.
Justo. Então, assim, E aí, é, uma análise que vocês teriam mais de proveito seria que relacionado com essa, né, de modos de vibração, é justamente aquilo, por exemplo, do analisar a vibração do motor. E lembrando que, tipo, o motor não é a única coisa que roda no carro, né? A engrenagem que está conectada nele roda, o- a, a coroa também vai rodar, e essas coisas elas também vão vibrar. Tudo que está se mexendo no carro, que está rodando, né, vai vibrar de uma forma. Então, o motor meio que influencia na vibração desses outros pontos, que são massas que vão estar desbalanceadas também. Então, você poder, num cenário ideal, você teria o carro inteiro mesmo e o motor, a posição desses outros componentes girando. hum, Mas eu, tipo, fazer a análise considerando a transmissão junto é mais desnecessário, né? O principal é o motor. O motor é o que está transmitindo mais coisa ali. E, e para você conseguir as posições certinhas da transmissão, às vezes vale mais a pena você montar o carro e ver realmente, ligar ele e ver se ele explode ou não. É muito trabalho. Mas a do motor é o que você pode fazer, porque você mede a vibração do motor em bancada mesmo e bota aqui. hum, tá. Então, por enquanto, já aprendi a fazer essa modal simples aí. Eu vou refazer ela daqui a pouco, para não esquecer. E eu vou agilizar, falar com as pessoas para agilizar esse lance do motor aí, correr atrás. É, Beleza. mas a própria análise, que você disse, né, que pode ser mais completa com o PEC, com a suspensão, as rodas. Tipo, é só colocá-la também na geometria, fazer a malha do jeito que der, pôr É, as não, massas aí. então, ó, essas massas, a gente não modela elas, né? Porque ia ficar muito complicado a análise e desnecessário. Não precisa tanto assim. Tipo, elas têm a importância delas, não dá para desprezar elas totalmente, né? Porque, tipo, se a gente botar o pack aqui, ele não vai ser só uma massa. Ele tem a rigidez dele, sabe? Ele vai impedir que as coisas. É, que ele vai ter uma resistência, ele vai agregar ali uma rigidez. Mas a gente modela as coisas, projeta, ignorando ela, porque você não quer que dependa do pack para aguentar nada, né? Hum, Mas a verdade é que provavelmente o modelo mesmo sempre vai ser um pouco mais resistente do que esses modelos que a gente faz desconsiderando a estrutura do pack, por exemplo, porque o pack no fim vai aguentar um pouco de resistência. entendi. Mas o que a gente faria nesse caso? A gente basicamente modelaria o pack como uma massa pontual. Então eu criaria um ponto, botar Z simétrico, e, e, e a gente posicionaria ele, tipo, com as coordenadas da massa do pack, posicionaria na posição dele aqui certinho. Vamos dizer que ele fica aqui. Daqui, o que a gente faz? A gente vai colocar uma massa 1D. Vai dizer que fica aqui. Aí propriedade P massa, dizer que é o pack, por exemplo. Aí qual que é a massa que o pack deve ter? Tem 42 quilos.
42. Só que aí tem que ser em toneladas, se eu não me engano. Aí é. Deixa eu ver, supletivo é zero. 0,042. Isso. Não, calma. Tô criando errado. Não precisa criar propriedade, é porque esse daqui. Esse, o 1D é uma linha. No caso é para selecionar esse 0D. Pronto. Aqui. Foi porque ele tá dando auto create, calma. Desmarcar esse auto create agora. Pronto. Não. Aí agora a massa a gente bota 0,042. Cria. Pronto. Aí agora tem uma massa ali que a gente não pode ver. Mas ela está ali entre nós. Se... cadê? Ué, cadê? Ele- Aqui. É porque tem que. É melhor criar um elemento só para ele. Porque essa massa pontual, desse jeito que a gente cria, ela é. Ela é um elementozinho de massa. Um elemento, no geral, um elemento 0D, né, que é só um ponto. Então, dá para dar um nome aqui, massa pack, por exemplo. Feito isso, a gente pode excluir aqui esse nó, deixar só o ponto, para não confundir. E a gente vem aqui em modo e vai colocar esse nó como se fosse como se fosse preso assim diretamente no chassi. Essa é a minha próxima dúvida. Esse ponto aqui provavelmente acabou juntando aquela hora que a gente fez a validate, tá vendo? Uhum. Mas não vai fazer tanto falta, não é um problema muito grande, né? Por isso que é bom manter um valor pequeno. Às vezes subir não ajuda tanto quanto a gente pensa. Vou fingir que o pack fica preso nesses pontos aqui. Beleza. E se você tiver as massas do onde fica preso o pack de verdade, a gente daria para botar nele certinho, né? Que aí ficaria mais próximo do real. Era naqueles furos, lembra? Sim, mas aí é porque tipo ia dar mais trabalho, né? Ia ser mais trabalhoso pegar certinho ali. Não tem problema Aí não. eu deixei de lado. Quando eu fizer, eu ponho. É, aí beleza. Basicamente aqui tem justamente um elemento com massa sendo passado para esses pontos. E agora como que a gente considera essa massa, né? Porque eu coloquei um valor de massa, mas ainda não tem gravidade. Então a gente tem que vir aqui. Nem importa no caso. Estou viajando. É porque para análise modal ele não precisa da gravidade, não vai usar. É só a massa mesmo, para os elementos terem momentos de inércia. E é isso. Basicamente você utiliza o elemento rígido e prende na, na estrutura. é, Essa massa pontual. Mas aqui os elementos rígidos também são elementos, então é bom criar um
um componente só para elas, para ficar organizado. Porque aí se eu ocultar o rígido, ainda tem o pontinho aqui para usar como base. Beleza, agora a gente pode fazer a análise de novo. Mudou alguma Agora coisa? já dá para ver aqui. Ainda, é, eu ainda não vi, para ser sincero. Eu só estava vendo se estava certinho. Aí, tipo, já dá para ver pelo menos aqui os elementos rígidos, para ver que estão ali. Acho que não mudou muita coisa no geral. É porque ele, dessa forma que eu fixei aqui, ele tá preso, tipo, de um lado ao outro, sabe? Então ele tá bem fixado no chassi. Mas dá sempre para projetar o chassi com uma viga aqui gigante, né? Por exemplo, posso pegar aqui, dizer que tem um ponto aqui, botar minha massa de. Dizer que tem uma massa aqui de 1.000 toneladas, básica, né? Achei quase aí. Não, ia fazer uma piada escrota. Deixa pra lá. Tá gravando, né? Tá gravando. Eu ia Botar fazer aqui um no negócio chassi. comprometedor. E posso rodar assim, vai que eu projetei o meu chassi com uma massa presa num poste, né? A massa voadora muito sinistra. É, tá até demorando um pouco. Claro, porra, 1.000 toneladas. Não, já foi rapidinho. Ó, o primeiro modo de vibração agora tá em 0.00004. Então já mudou. É, precisou de pouco, né? Exato. Ele não tá se mexendo, o que que houve? Mexendo um pouquinho, não sei o que que houve. Bem, dá pra ver, né? Aqui o primeiro modo de vibração. É porque agora eu acho que o chassi que virou a massa presa, né? Porque no geral, agora a massa pontual ela pesa 1.000 toneladas, o chassi que tá equilibrado nela. É por isso que tá vibrando mais assim. Eita porra. Vixe, que isso? É, mas, bem, dá pra ver agora que muda as coisas, né? Dependendo das massas que você bota.
Mas bem, acho que é isso. Quer que eu te mande esse modelo aqui para você usar como base? Pô, cara, se puder. Não posso. Eu menti, na verdade. Aí complica, mano. Aí complica. Achei que você fosse uma boa pessoa. Não, você se enganou. Eu sou maligno. Valeu, eu vou desligar aqui Foi. então. Mas obrigadão. Nada. Desligar, desligar Qualquer o